Muito bem, vamos então, irmãos e irmãs, para a oração, para a gente iniciar o nosso culto aqui. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus bondoso, querido, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus único, Deus verdadeiro, Deus de graça, de compaixão, de misericórdia, Deus de amor, Deus de perdão, mas Deus também de punição, de justiça. Nós queremos te agradecer, queremos te exaltar, te glorificar. Queremos pedir que o Senhor nos receba na tua presença como adoradores do Senhor, cultuadores do Senhor. Queremos nesta manhã do último final de semana deste mês, queremos fechar o mês adorando, exaltando e glorificando o Senhor. Fala conosco, recebe o nosso culto, a nossa adoração e fala conosco, Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Eu não sei, a internet deve estar com um problema hoje, mas tudo bem. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Semana que vem, semana já de agosto, nós vamos trazer um estudo aqui muito bom. Ele será um pouco mais longo, né? Vai acontecer num culto também e é um estudo longo. Eu já reduzi da redução da redução, né? Mas ele é longo. Então a gente vai, neste dia, eu vou avisar um dia antes, nós vamos começar exatamente 10h05 da manhã, né? Aí, só avisando que a gente sempre começa às 10h15, né? Nós vamos antecipar esses 10 minutos para que esse estudo seja passado na sua totalidade e é extremamente importante você ouvir o que vai ser dito aqui. Mas eu vou avisar um dia antes, será semana que vem, porque assim semana que vem eu consigo reduzir aquilo tudo que eu já reduzi ainda, tá? Semana que vem, então, eu aviso um dia antes, nós teremos um culto começando às 10h05 da manhã, tá certo? Muito bom. Hoje, irmãos e irmãs em Cristo, eu quero falar sobre seguir a multidão. Seguindo a multidão. E tem muita gente que usa isso, usa esse termo, seguir a multidão, né? E foi-se criada, né, uma teoria sobre a manada, né? A teoria da manada, onde vai um da manada, os outros vão atrás. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e levar cada um de nós a um pouquinho mais, né, da nossa vida, da gente pensar um pouco, raciocinar um pouquinho, né? E para isso eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo.
capítulo 23, versículo 2, perdão, Êxodo 23, 2. Fala exatamente sobre isso, né? A Bíblia fala sobre as coisas e as pessoas não leem. Infelizmente, né? Infelizmente. Até que você abre aí, Êxodo 23, 2. Vou tomar um golinho de café. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Não quer dizer aqui que a gente não pode seguir a multidão. Não é isso. A gente não pode seguir a multidão, quer dizer, a multidão aqui refere-se à maioria. A gente não pode, não deve, como cristão, né, seguir a maioria para fazer o mal. Se esta maioria está fazendo algo de errado, a gente não pode fazer isso, mesmo que seja a maioria. E isto vale para a nossa vida de uma maneira geral. Dentro da igreja, não é porque a maioria apoia que nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar se aquilo for algo que deve ser apoiado. Se for algo venal, a gente não apoia. E esta passagem diz mais, que a gente nunca pode fazer ou falar qualquer coisa apoiando a maioria para torcer a verdade. E é o que a gente vê isso acontecendo. Nosso assunto aqui sempre é, primeiro, a igreja, né? Depois a gente espalha este assunto para as outras áreas da sociedade. E a gente vê, infelizmente, a maioria apoiando de diversas maneiras e formas, as pessoas apoiando a maioria para torcer o direito e a verdade. Então, a maioria, infelizmente, tem uma grande influência. Há até quem diga, até hoje, nos nossos dias, né, ainda há pessoas que dizem assim que a voz do povo é a voz de Deus. Talvez até você que está aí vendo, ouvindo, costuma usar esta frase aí, a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você que essa é uma frase muito mentirosa. A voz do povo não é a voz de Deus. E a Bíblia nos mostra isso em várias ocasiões em que o povo optou em fazer isso ou aquilo e Deus não apoiou. A gente vê lá desde o Velho Testamento isso. Então, usar isso, a voz do povo e a voz de Deus, na minha opinião pessoal, é no mínimo uma falta de entendimento e conhecimento muito grande. A voz do povo é a voz de Deus, não é. Você acha que foi Deus que falou que o povo deveria escolher Barrabás? Claro que não.
foi a influência da multidão. Você acha que foi Deus que falou lá para que o povo fizesse o bezerro de ouro? Claro que não. Ora, foi a influência da multidão. Mesmo a Bíblia falando, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Eu sempre digo aqui, né, que a lei que Deus deu ao povo de Israel lá no deserto do Sinai, é deserto, né? Misturei tudo aqui. Eu estou sem óculos, viram lá? Porque para eu pôr o óculos, só como é que eu tenho que fazer? Tem que pôr aqui e subir aqui, para ele mais ou menos ficar de forma a eu ler. Aí fica um negócio monstruoso, né? Mas quando Deus deu ao povo israelita no deserto do Sinai a lei, esta lei, eu sempre digo isso e vou repetir hoje, esta lei não é regra para a vida de um cristão, porque não foi dada para a igreja, foi dada para o povo hebreu. Mas é claro que Deus é perfeito, né? A perfeição de Deus é. Então a gente tem que ter discernimento das coisas. E é sobre isso que eu vou falar semana que vem, neste culto que vai começar 10h05, impreterivelmente, né? A gente pode aproveitar daquilo tudo que Deus falou especificamente para o povo hebreu, a gente pode aproveitar aí os princípios morais. A gente reconhece dentro daquilo que Deus falou, especificamente para um povo, mas a gente reconhece ali os princípios morais. E Deus, tudo que Deus falou e fala, tem muito para nos ensinar. São coisas muito boas para nós. Então, se a gente lê a palavra de Deus atentamente, né? Não, irmão, eu não consigo ainda, Eliseu, transmitir ao vivo pelo YouTube, porque a gente precisa ter no mínimo 1000 seguidores no YouTube para fazer uma transmissão ao vivo, tá? E eu não tenho. Acho que eu não tenho nem metade disso no YouTube. No Facebook eu tenho mais de 1000. Mas no YouTube eu não tenho. Então, Eliseu, eu não consigo fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Eu gravo aqui e depois eu posto no YouTube, né? Aliás, falando em YouTube, gente, quando você ver este vídeo no YouTube, dê lá um like, porque isso ajuda, né? Quem sabe a gente chegar a 1000 inscritos e poder transmitir ao vivo também. Dê um like, faça um comentário, não custa nada. Viu o vídeo? Dá um likezinho lá, né? E nos ajude a chegarmos a 1000 inscritos no canal, para a gente, amanhã ou depois, poder transmitir ao vivo também pelo YouTube, tá? Então eu estava dizendo que se a gente lê a palavra de Deus atentamente, a gente é como se a gente estivesse se vendo, se olhando no espelho, né? Eu, por exemplo, estou falando aqui agora, estou me vendo nesta câmera aqui, é como se fosse um espelho, né?
E a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo o nosso coração. Porque coração é usado na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, né? Para falar da nossa consciência, daquilo que a gente pensa, faz, daquilo que a gente rejeita, né? Então, lendo a palavra de Deus, a gente vai estar sempre sendo julgado por ela, não julgado no sentido de condenar, mas no sentido da gente estar sendo instruído por aquilo que Deus deixou para nós. Quantos de nós já lemos aqui Êxodo 23:2? Está aqui, ó. Foi escrito para os judeus? Claro que foi, mas isso não serve para nós hoje. Essa orientação, isso é uma orientação de Deus. Ó, vai seguir essa multidão aí. A gente vê o que as multidões fazem nos dias de hoje. A gente observa. Pode ser uma grande multidão, uma pequena, né? São reuniões para benefício próprio e sempre para malefício de alguém. Beneficia aquela pequena multidão ou aquela grande multidão, mas sempre vai trazer prejuízo para outras pessoas, né? Então vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente não pode, porque vai, todo mundo concorda. Todo mundo concorda, mas eu não concordo. Se for o caso de eu não concordar, eu não quero saber se todo mundo concorda. Você tem que ter a sua própria maneira de pensar, de agir, de falar. E nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, nós procuramos de todas... É claro que temos lá as nossas falhas, que não são poucas, não. Mas a gente procura sempre guiar a nossa maneira, direcionar a nossa maneira de agir, de pensar, baseado na palavra de Deus. Então não é seguir a multidão, né? E eu creio que isso que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 2, é uma coisa sensível ao nosso coração. Por quê? Porque enquanto ser humano que nós somos, né? Nós somos sensíveis, nós gostamos de fazer parte da multidão, de encontrar aprovação no meio da multidão. A gente gosta. Eu fiz parte disso, fiz parte daquilo, eu estava ali, eu acompanhei aquilo outro. Isso é fazer parte da multidão. Agora, você estava ali, você estava aqui, você acompanhou, você não sei o quê, mas isto era correto? Isto foi correto? Isso faz parte do ser humano. O ser humano não gosta de estar sozinho. Não gosta. O ser humano gosta de estar no social, né? No social, estar junto com outras pessoas. O ser humano não gosta de ser incompreendido. Uma das coisas mais duras na vida, né, é ser incompreendido. Não sei se você passou ou passa por isso, se você tem experiência de ser incompreendido, falar, explicar, todo dia. Chega uma hora que ser incompreendido. O ser humano não gosta de ser diferente. Tanto é que as pessoas que mais sozinhas, incompreendidas, diferentes, elas têm um rótulo, né? São chamadas de pessoas excêntricas. A
Apesar que esse termo também hoje está um pouco que banalizado, né? Às vezes o sujeito nem é excêntrico, mas quer parecer excêntrico para ser notado. Mas o excêntrico é aquele que é diferente da multidão, não segue a multidão. Agora, se nós temos uma vida que é guiada pela opinião da maioria, as coisas podem ficar perigosas. Por quê? Porque o que a multidão faz não é necessariamente bom ou correto. Embora as pessoas tentem firmemente nos converter do contrário. A maioria assiste novela. Assistir novela é uma coisa boa? Não, principalmente, né, essas novelas que existem por aí nos dias de hoje, onde é tudo, ou praticamente tudo aquilo que Deus condena. Muito diferente das novelas do passado. Eu não sou saudosista, não é isso. Uma novela hoje é para mostrar sexo, mostrar sexo entre pessoas do mesmo sexo. Sexo entre pessoas do mesmo sexo. Para isso que servem as novelas hoje. A maioria assiste, tem pessoas até que dizem que maratonam novelas no final de semana. Ó, faça-me um favor, hein? Tirar o final de semana para ver novela, no meu conceito, na minha maneira de pensar, no meu ponto de vista, é de uma pequenez a toda a prova. Então as pessoas tentam nos convencer que seguir a multidão é bom. Oh, mas tal candidato... Não, eu tenho a minha maneira de pensar. Estava ruim? Estava. E hoje? Hoje ficou pior. É a minha maneira de pensar, ora. Você quer pensar diferente? Você pensa. Agora, eu não vou seguir a multidão simplesmente para fazer parte do grupo da multidão. É isso que está dizendo aqui. Êxodo 23:2. Se você quer seguir a multidão, né, não para fazer parte do grupo. Siga, aí é um problema seu. Não é bem um problema seu, porque as multidões têm o poder do convencimento. E a gente sente essa pressão da multidão, se é que você me entende, na sociedade. A sociedade é sempre guiada pela maioria. Estava ruim? Eu não sou, veja aqui, eu não sou abobalhado, entendeu? Eu não tenho ídolo, eu não tenho mito. Estava ruim. E hoje? Ficou bom? Quer dizer, eu na minha fragilidade como ser humano, né? Eu vi uma insanidade isso que aconteceu nesse país. Não que da forma que estava bom, estava maravilhoso, de jeito nenhum, né? Também
o que aconteceu nesse país foi um outro engano. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que isso tá engasgado, sabe? E você pode até não gostar, porque eu vou usar um termo aqui bem chulo, mas é para todo mundo entender o que eu vou dizer, né? Então, já vou avisar antes, é um termo bem rasteiro que eu vou usar aqui. Eu não deveria usar, mas eu vou usar, assumindo a responsabilidade do que eu vou dizer. Nós tivemos nesse país, que eu me lembre, 2 presidentes eleitos pela multidão que disseram que tinham um saco roxo. 2. Pode ser que tenha havido 3, 4, eu não me lembro. Um foi o Collor. Foi caçado. Roubou milhões das poupanças. E continua aí na vida política como se nada tivesse acontecido. Isso, ó. Porque para político a justiça anda como um caracol. Já viu aquela lesma de caracol andando? Para político a justiça anda desse jeito. Agora, para outras coisas é de uma rapidez. E o segundo foi o nosso ex-presidente, que falou que ia fazer, que ia acontecer, que isso, que aqui também não aconteceu nada, não fez nada. Então, por causa disso que eu digo, estava bom? Não, claro que não estava bom. Claro que não estava. Mas está pior hoje, porque as pessoas seguem a multidão. E para a gente resistir a este poder da influência da multidão, é necessário convicção e energia para obedecer a palavra de Deus. Porque não adianta ficar como viúva do ex-presidente por aí. Não resolve nada isto. Você está me entendendo? Não resolve. Não vai resolver. É chorar sobre o leite derramado. Há algo que a gente não sabe ou sabe, mas ninguém pode provar, por debaixo dos panos. Então a gente precisa ter convicção e energia para obedecer a palavra de Deus e não seguir a multidão. De nenhum dos dois lados agora. Não adianta você ser ligado ao passado e ficar remoendo, porque não estava bom, não. Não estava bom, não. Não vamos mentir, não vamos nos enganar, não estava bom. Estava bem no quebra-galho, no remediado. Não, irmão, não iria mudar nada internamente. Getúlio, por que bom para o Brasil? Eu acho que seria bom, mas nesse caso, para Israel. Né? Porque a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv. Né? Mas Jerusalém é a capital
religiosa de Israel. Para nós, brasileiros, isso não ia mudar nada. Enquanto país, não ia mudar nada. Mesmo que amanhã coloque-se lá. Alguns países estão pensando em fazer, mas estão com medo e tal. Enfim, não iria mudar nada. Então, seguir a multidão, na verdade, é seguir como a gente se veste, é seguir a multidão. A gente sai na rua hoje, parece que é uniforme, né? Eu não sei se lá na China comunista ainda se usa aquele uniforme, mas há um tempo, uns 20 anos atrás, acho, todo mundo usava a mesma roupa. Aqui parece que é tudo uniforme. As pessoas falam com as mesmas palavras. Parece que as palavras que se usa para falar são as mesmas. As pessoas gastam o seu dinheiro nas mesmas coisas. A multidão faz isso, eu estou falando da multidão. A multidão se veste igual, a multidão vê novela, a multidão vê lá Jesus, os reis, mas não sei o quê, porque dá menos trabalho do que ler a Bíblia. Então elas acham que elas estão lendo a Bíblia vendo novela. A novela Jesus, nem sei se existe ainda, se está no ar ou não. Mas as pessoas dizem, eu vou assistir a novela, porque aí eu vou conhecer a Bíblia. Você acha que a novela foi escrita? Primeiro que os atores não... Né, ator mas nem perto do que é um povo judeu, nem física, muito menos fisicamente. Então as pessoas querem ver a novela, reis, agora eu vou ver a novela, agora eu vou me santificar, eu vou ver reis, sei lá o nome dessa novela aí, não sei nem se existe ainda, né? É mais fácil, é mais atrativo, é seguir a multidão, né? No que as pessoas gastam seu tempo livre? A multidão gasta na mesma coisa o tempo livre. Olha, eu acabei de falar qual a atitude que a multidão tem com relação ao governo. Qual a atitude que você tem com relação aos desmandos, né? Qual a atitude que a maioria tem com relação a esse monte de bandido que a gente fica sabendo que é solto todo dia? Bandido é solto, meu Deus! Eu fiquei outro dia, vi que aquele Cabral lá foi solto. Falei, mas não é possível. Não sei quem foi julgado, foi condenado, mas agora tudo que foi feito lá não valeu nada. Então, o crime no Brasil compensa. E vai ficar bravo comigo? Quantos anos pega um estelionatário aqui no Brasil? De cadeia. Bom, primeiro, estelionatário pega cadeia. Agora, um grande estelionatário que rouba aí 30, 40 milhões. Quantos anos ele fica preso? Fica preso? Então, qual a nossa atitude com relação a tudo isso? Qual a atitude? O que a gente faz quando a gente vê que o sujeito roubou, deu uns peteleco num idoso, que nem eu, assim, né? E aí foi para audiência de custódia e foi solto. O sujeito que estava fazendo o BO lá na delegacia, porque ó, fazer BO em delegacia demora, hein? Vou contar uma coisa para você, hein? Ó, você fica lá esperando uma má vontade que dói.
chega a doer a má vontade. O que é que o povo faz? O que é que a multidão faz com relação a tudo isso? Nada. Não faz nada. Ninguém faz nada. Reclama. Mas fazer mesmo é nada. O que você faz com relação ao jeito que você conduz a sua família? Você conduz a sua família do jeito que a multidão conduz a família? Como é que você conduz a vida de casado? Vida de casado é um negócio complicadíssimo. Vez por outra eu falo aqui. Vida de casado é complicado. Não adianta ficar com gracinha, contando piadinha, sabe? Para ter aplauso, para ter riso. Eu não estou fazendo talk show aqui. Pregando a palavra, estou dizendo, vida de casado não é fácil. O que você faz? Como é que você conduz a sua família, a sua vida de casado? Como é que a gente obedece a palavra de Deus nesses assuntos? Ou nós somos arrastados pelos pensamentos, opiniões e práticas da sociedade? É isso que eu estou trazendo hoje. Tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você utilize na sua vida, eu peço que você, porque eu estou falando e estou utilizando isso como se fosse um espelho. Quero me ver nisso tudo que eu falei aqui. Porque a gente não pode aceitar tudo. Ah, não, mas é assim mesmo. Como é assim mesmo? Quem falou que é assim mesmo? Quem determinou que é assim mesmo? É assim mesmo, e isso beneficia quem? A multidão? Você pode ver, tudo que falam, não, mas é assim mesmo. Beneficia quem? A multidão que fica quieta. Você ir numa delegacia e ficar lá 3, 4 horas para fazer um BO, beneficia quem? Você já pensou, você foi assaltado, você levou uns petelecos, te levaram tudo, aí você fica 3, 4 horas lá, sentado, e vê gente que passa daqui, que passa dali, que entra de lá, que sai daqui, você lá. E se você exigir alguma coisa, pronto, aí já tem um monte de lei lá que você mexeu com funcionário público, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso beneficia quem? Será que a gente não segue a multidão? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez agradecer, glorificar, exaltar o Senhor por esses chacoalhões que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos usar tudo isso que foi dito aqui e como se isso fosse um espelho para nós. Como é que a gente reage a tudo isso? Será que a gente não vive seguindo a multidão? Será que nós não somos influenciados pela multidão? Muito, mas muito mais do que somos influenciados e deveríamos ser pela palavra de Deus. Leva-nos, Senhor, a pensarmos sobre isso e a tomarmos a atitude correta. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.